Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 46, versículo 1 e vamos até Gênesis, capítulo 46, versículo 30. No episódio anterior nós vimos que Jacó ficou sabendo que o seu filho José ainda estava vivo e que ele havia se tornado o governador de todo o Egito. José então convida o seu pai para ir morar no Egito com ele, acompanhado de todos os seus familiares, porque ainda haveriam outros 5 anos de fome em toda a terra. O Jacó então, ele pega todos os seus bens, pega todos os seus pertences, todos os seus familiares e vai então rumo ao Egito, né? Tanto para ver o seu filho José, que fazia já entre 22 e 24 anos que Jacó não via o seu filho, e além disso também para ter uma qualidade de vida melhor, porque em Canaã a fome era bastante intensa, assim como em muitas outras regiões. Porém, o seu pai, né, Israel, antes dele ir para o Egito, ele acaba parando em Berseba. Ele resolve passar em Berseba, porque Berseba era um lugar bastante especial para ele. Quem está acompanhando já os nossos vídeos já ouviu falar bastante de Berseba. Quem tem, né, uma proximidade maior com a Bíblia, já costumou ler alguns trechos, com certeza também já se deparou com essa região chamada Berseba, tá? E por que Berseba, né? Porque Berseba era uma região muito especial. Lá Abraão, lembrando que Abraão é avô de Jacó. Abraão, lembrem-se que ele cavou um poço naquele local. Ele acabou morando naquela região por vários tempos, né, por vários anos, e também naquela região, né, nas proximidades de Berseba, que Abraão acabou oferecendo o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Tá lembrando que Abraão é avô de Jacó, Isaque é filho de Abraão e pai de Jacó, tá? Então, como Abraão acabou se situando na região de Berseba, foi nesse local que Isaque acabou sendo criado, tá? E também foi a partir de Berseba que Jacó fugiu para a casa do seu tio Labão, fugindo do seu irmão Esaú, que lhe jurou de morte, porque ele havia enganado o seu irmão, havia enganado o seu pai Isaque e roubou o direito de primogenitura do seu irmão. E também em Berseba, Deus já havia aparecido a Agar, que, lembrem-se, era serva de Sara, concubina de Abraão, que era mãe de Ismael, né, que deu origem aos ismaelitas, deu origem aos islâmicos. E também foi em Berseba que Deus já havia aparecido para Isaque e também para Jacó. E se vocês estão assistindo o vídeo até este momento, é porque vocês estão gostando. Então já aproveita, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Chegando em Berseba, Israel faz sacrifícios a Deus, que em uma visão noturna aparece para Jacó, lhe dizendo o seguinte: eu sou o Deus do seu pai Isaque, não tema em descer para o Egito, vai ser lá que eu farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Eu vou te acompanhar, em nenhum momento eu te deixarei, eu sempre estarei ao seu lado, eu vou te levar até o Egito e eu trarei de volta para a terra de Canaã, inclusive será o seu filho José que fechará os seus olhos. E pela cultura dos hebreus, pela cultura da época, o parente mais próximo é que ficava responsável
pelo falecido. Então, neste caso, o parente mais próximo de Jacó seria o seu filho primogênito, o Rúben. Mas veja que Deus disse que foi José, né, que seria José que fecharia os seus olhos. Então Deus já estava aqui preparando Jacó, né, já querendo lhe dizer, já querendo lhe dar uma dica, que José é o filho que deveria receber a bênção da primogenitura e não Rúben, tá? Após isso, então, após fazer os sacrifícios, após Deus lhe dar essa mensagem, ele sai então de Berseba. Os filhos de Jacó estavam levando os seus próprios filhos, né, que seriam os netos de Israel, os netos de Jacó. Eles também estavam levando as suas mulheres, né, as suas esposas, que seriam noras, né, de Israel, e eles estavam levando todas essas pessoas naquelas carruagens que o faraó disponibilizou para José, né, para ajudar no transporte dos seus familiares de Canaã para o Egito, tá? Ainda assim, mesmo que o faraó tenha falado, né, para os irmãos de José e para Jacó que ele não precisava levar os seus bens, levar os seus rebanhos, ainda assim Jacó acabou levando sim todos os seus rebanhos, acabou levando todos os seus bens que ele tinha em Canaã, né? Porque ele foi conquistando tudo isso devagar ao longo de vários anos, tá? Então toda essa sua herança, né, que ele conquistou de forma suada, muito provavelmente ele acabou não se sentindo bem. Ele estava apegado àquilo e acabou não se sentindo bem de deixar para trás tudo isso, apesar deles, né, apesar que eles terão tudo de bom e do melhor no Egito, ainda assim ele quis levar todas as suas coisas. A história que nós contamos neste vídeo até o momento corresponde aos 7 primeiros versículos do capítulo 46 de Gênesis. Entre os versículos 8 a 25 do capítulo 46 de Gênesis, a Bíblia vai citar a árvore genealógica de Jacó. A Bíblia neste trecho cita mais de 60 nomes e, como é de costume, a gente não vai ficar repetindo aqui a árvore genealógica porque vai ser bastante confuso, vai ser difícil de explicar e difícil também de vocês entenderem e não vai acrescentar muita coisa aqui à nossa história, tá? Mas saibam que entre os versículos 8 e 25 do capítulo 46 de Gênesis são citados os filhos de Jacó e os netos que esses filhos lhe deram. Já os versículos 26 e 27 citam a quantidade, eles citam em números quantos desses descendentes desceram com Jacó, foram com Jacó para o Egito. Acontece que há divergências entre o número citado no versículo 26 e o número citado no versículo 27, tá? Além disso, para piorar ainda um pouco mais a situação, se você comparar outras versões, você for no capítulo 46, versículos 26 e 27 de Gênesis, se você pegar outras traduções da Bíblia, pode ser que o número seja igual, mas pode também, dependendo da tradução, pode ser que esses números citados no versículos 26 e 27 sejam diferentes, tá? E para piorar ainda mais a situação, para deixar a cabeça do leitor ainda mais confuso, se você comparar outras passagens da Bíblia, como Atos dos Apóstolos, né, capítulo 7, versículo 14, você vai encontrar um número totalmente diferente dos números que são citados, conforme
a versão da Bíblia que você está lendo, conforme a tradução que você está lendo, ou conforme o trecho da Bíblia que você está lendo, o número pode variar de 66 descendentes que foram com Jacó até o Egito, como o número pode chegar até 75, tá? Então varia bastante e eu vou fazer um vídeo extra tentando explicar o porquê que há essa diferença entre traduções e o porquê que há essa diferença entre passagens da Bíblia. E a história propriamente dita continua a partir do versículo 28 do capítulo 46 de Gênesis, tá? E esse versículo começa dizendo que Jacó, ele enviou Judá, né, à sua frente, para que ele informasse José de que o seu pai, né, de que todos os seus familiares já haviam chegado a Gósen, né? Então Judá vai ao encontro de José, enviado pelo seu pai Jacó. José, ao saber que o seu pai, os seus familiares já haviam chegado em Gósen, né, que foi a terra que o faraó havia prometido para os familiares de José, ele sobe então em sua carruagem e vai ao encontro do seu pai, tá? E aqui é bastante interessante a gente observar o seguinte: como nós vimos lá no episódio o discurso de Judá comove José, nós vimos naquele vídeo que Judá se sentia bastante culpado pela morte de José, porque foi ideia de Judá vendê-lo para a caravana de mercadores ismaelitas. Então Judá sentia que ele causou sofrimento, né, tanto para José, quanto para o seu pai, quanto para os demais familiares. Ele estava se sentindo bastante culpado e ele estava sentindo bastante remorso, tá? Então Judá, ele sentiu que ele havia tirado José do seu pai. E aqui nesta passagem nós vemos Judá levando José de volta para o seu pai, tá? E José, então, assim que ele vê o seu pai, ele logo desce da carruagem, ele se lança, né, nos braços, né, ao pescoço do seu pai, ele chora por um período de tempo bastante longo, e Israel, então, vendo o seu filho depois de 22, 24 anos, ele diz o seguinte: agora eu já posso morrer em paz, porque eu vi o seu rosto e você ainda está vivo. E infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.